Você já ouviu falar da lenda marítima, que até os marinheiros mais corajosos evitam contar? A história de um navio fantasma que surge no horizonte, visível apenas para aqueles que estão prestes a encontrar seu fim no mar. É uma lenda proibida, um sussurro sombrio compartilhado apenas nas noites mais escuras. Mas e se essa lenda fosse real? Nossa história começa não com um conto, mas com um som. Um som que não deveria existir. Imagine o rádio da guarda costeira crepitando no meio da noite. De repente, uma voz desesperada surge em meio à estática. É um pedido de socorro, um mayday vindo de uma embarcação chamada Estrela do Norte. O problema? O Estrela do Norte foi dado como desaparecido há mais de 70 anos, sem deixar rastros. A gravação é clara, a voz é real, e o chamado vem de uma coordenada impossível, no meio do oceano aberto. Como um navio perdido no tempo poderia estar pedindo ajuda agora? Uma equipe de exploradores oceânicos, equipada com a mais alta tecnologia, decide que essa é uma anomalia que eles não podem ignorar. Eles partem em busca da origem desse chamado fantasma, sem saber que estão navegando diretamente para o coração de um pesadelo. A tripulação segue o eco fantasmagórico do rádio. O sinal os leva cada vez mais para longe das rotas comerciais, para uma área do oceano conhecida por suas tempestades súbitas e anomalias magnéticas. E então acontece uma neblina densa, quase sólida, surge do nada, envolvendo o barco deles em um silêncio sobrenatural. Não é uma névoa comum, é fria, antinatural e parece viva. Dentro dela, a tecnologia moderna começa a falhar. Os GPS enlouquecem, as bússolas giram sem controle. E o tempo parece se esticar e se contrair. Um minuto parece uma hora parece um piscar de olhos. O mundo exterior desaparece, e eles ficam presos nesse limbo branco e silencioso, com apenas o fraco sinal de rádio como seu guia macabro. Através de uma brecha na neblina, eles o veem. Um vulto gigantesco, uma silhueta negra contra o cinza. É um navio maior do que qualquer coisa que eles já viram. Suas linhas são antigas, de uma era passada, e ele está completamente escuro, sem luzes, sem sons, sem qualquer sinal de vida. É um colosso silencioso, flutuando nas águas paradas. Eles consultam os registros navais. Não há nenhuma embarcação registrada com aquele formato, nem nos arquivos atuais, nem nos históricos. É um navio que oficialmente não existe. O chamado de socorro ainda ecoa fracamente em seus rádios, vindo de dentro daquela estrutura morta. Com o coração na boca, a equipe decide abordar o navio fantasma. Eles precisam de respostas. O que eles encontram é um silêncio que grita mais alto que qualquer tempestade. A bordo, a sensação de abandono é imediata. Mesas postas para uma refeição que nunca foi comida, cartas de baralho espalhadas no chão, ferramentas deixadas como se o trabalho tivesse sido interrompido no meio. Tudo coberto por uma fina camada de poeira e sal, indicando que ninguém esteve ali por décadas. Mas algo está terrivelmente errado. No corredor principal, eles encontram pegadas molhadas, nítidas no chão empoeirado. Pegadas frescas, como se alguém, com os pés encharcados, tivesse acabado de passar por ali, momentos antes de eles chegarem. Mas não há ninguém. O navio está deserto. De quem são essas pegadas? O ar fica mais pesado, e a sensação de estarem sendo observados se torna quase insuportável. Eles não estão sozinhos. Em uma das cabines, eles encontram algo que pode ter as respostas. O diário de bordo do capitão do Estrela do Norte. Muitas páginas foram arrancadas violentamente, mas as que restam contam uma história aterrorizante. O capitão descreve como, noite após noite, a tripulação começou a ver coisas, figuras escuras paradas no convés, observando-os da escuridão. Ele as chama de pessoas sem rosto. No início, eram apenas vultos na periferia da visão, mas logo começaram a se aproximar. A tripulação estava em pânico, a paranoia se espalhando como uma doença. O capitão escreve sobre um medo profundo, não do mar, mas do próprio navio. A última entrada legível diz: eles não são fantasmas,
Eles estão aqui e estão nos observando. Enquanto leem o diário, um som começa a ecoar das profundezas do navio. Batidas lentas e ritmadas, seguidas por gritos abafados. O som vem de baixo, do porão de carga. Um som de sofrimento, de algo ou alguém tentando desesperadamente sair. Juntando toda a coragem que lhes resta, a equipe desce até a porta maciça do porão. As batidas ficam mais altas, mais frenéticas. Eles destravam a porta pesada e a abrem com um rangido agonizante. O que eles encontram? Apenas escuridão. Um vazio absoluto e silencioso. As batidas e os gritos param instantaneamente, mas da escuridão sai uma corrente de ar gelado, tão frio que parece atravessar a alma, carregando consigo um sussurro inaudível que arrepia cada pelo do corpo. Eles fecham a porta rapidamente, mas o som do silêncio agora é mais assustador do que o barulho. Recuando do porão, a equipe volta para o convés principal, planejando fugir daquele lugar maldito. E é então que eles veem, parada na proa do navio, recortada contra a névoa, está uma figura humana, imóvel, apenas parada ali, de costas para eles, observando o mar sem fim. Eles gritam, mas a figura não se move. Lentamente, muito lentamente, a figura começa a se virar. O movimento é rígido, antinatural, e quando o rosto fica visível, o terror se materializa. O rosto não tem olhos. Onde deveriam estar os olhos, há apenas duas órbitas escuras e profundas, buracos vazios que parecem sugar a luz e a esperança. É como se alguém os tivesse arrancado há muito tempo. A figura sem olhos os encara em silêncio, e a equipe de exploradores finalmente entende a verdade aterrorizante sobre aquele navio. Juntando as peças, o chamado fantasma, as aparições, o diário, eles descobrem a maldição do Estrela do Norte. O navio não está apenas assombrado, ele está preso entre o nosso mundo e outro. Um limbo eterno, do qual não pode escapar. A embarcação é uma entidade faminta, amaldiçoada a vagar pelos oceanos para sempre. Mas para continuar existindo, ela precisa de uma tripulação. O navio chama os vivos, atraindo embarcações com seus pedidos de socorro falsos. Uma vez a bordo, as almas dos vivos são colhidas para substituir a tripulação morta, forçadas a servir o navio por toda a eternidade. As pessoas sem rosto não eram fantasmas, eram os restos das tripulações anteriores, suas identidades apagadas, transformadas em meros guardiões da embarcação. O Estrela do Norte não busca resgate, ele busca substitutos. A história termina aqui, mas não da forma que você espera. Não houve resgate. Semanas depois, a guarda costeira encontrou a embarcação dos exploradores, à deriva e vazia. A única coisa que recuperaram foi o gravador de áudio da equipe. O último registro é aterrorizante. Nele, ouvimos apenas a respiração ofegante e desesperada de um dos membros da equipe, enquanto ele sussurra suas últimas palavras. Para o gravador, a névoa voltou. Ele está no nosso navio agora, a figura sem olhos. Ele está nos escolhendo. Por um, nós somos os próximos. Após essas palavras, a gravação é cortada por um grito agudo, seguido de um silêncio mortal. O navio fantasma havia feito novas vítimas, e agora, com uma nova tripulação, ele continua a vagar, esperando pelo próximo chamado. Se você gosta de histórias reais e perturbadoras que te deixam acordado à noite, como a lenda do Estrela do Norte, então você está no lugar certo. Inscreva-se agora no nosso canal, para não perder nenhuma investigação sobre os mistérios mais sombrios que o nosso mundo esconde. Clique no botão de inscrição e ative o sino. Faça isso rápido, antes que este navio volte a chamar. Obrigado por assistir e até a próxima.